O Ogum é um orixá bastante conhecido, ele tem várias histórias. Você sabia que, por exemplo, ele é um tipo de rival de Xangô? Eles vivem disputando as coisas. Pra vocês terem uma ideia, o Ogum já chegou até mesmo a utilizar a morte pra vencer o Xangô em uma aposta. Se você puder, por favor, vai se inscrevendo aí, também avaliando o vídeo, deixando o seu like, porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo e você pode mudar qualquer quantia com ele. E também se torne membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. A terra de Ifé, que foi criada por Obatalá, tanto os humanos quanto os orixás trabalhavam e viviam em igualdade. Todos eles caçavam e plantavam utilizando ferramentas, só que as ferramentas que eles usavam eram horríveis, eram feitas de pedras, madeiras ou metais moles. E por causa disso, o trabalho deles acabava exigindo mais tempo que o necessário, eles acabavam se esgotando muito. Com o aumento da população de Ifé, a comida estava ficando cada vez mais escassa, eles precisavam de uma área maior para fazer a plantação. Então os orixás se reuniram para pensar numa maneira de limpar aquelas árvores e aumentar o terreno da lavoura. O Ossain, que era orixá da medicina, se voluntariou primeiro para tentar limpar todo aquele terreno, só que como o facão dele era feito de metal mole, acabou não dando muito certo. Do mesmo jeito que o Ossain fez, todos os outros orixás tentaram, só que ninguém conseguiu limpar aquelas árvores. O Ogum, que sabia do segredo do ferro, só que não tinha contado nada para ninguém até agora, vendo que todos os outros orixás tinham fracassado naquela tarefa, ele pegou o seu facão, que era feito de ferro, e foi cortando as árvores uma por uma. Os outros orixás ficaram espantados com aquilo, e começaram a perguntar para o Ogum do que era feito o seu facão, já que ele era tão resistente. O Ogum falou que era um segredo que ele tinha recebido do Orumilá, que era o ferro. Os outros orixás começaram a invejar um pouco o Ogum, porque o ferro ajudava na agricultura, na caça e até mesmo na guerra. Por muito tempo, os outros orixás ficaram enchendo o saco do Ogum para ver se eles descobriam alguma coisa sobre esse negócio do ferro, só que ele nunca contava nada. Os orixás então ofereceram para o Ogum o reinado em troca de saber sobre aquele metal. E o Ogum aceitou a proposta e mais tarde os humanos também vieram pedir a ajuda de Ogum para saber sobre aquele metal. E o Ogum passou para eles o conhecimento da forja, até que um dia todo guerreiro já tinha sua própria lança. Mas apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, antes de mais nada ele era um caçador. Em um certo dia ele resolveu sair para caçar e ficou um bom tempo fora. Só que foi exatamente uma temporada muito difícil para o seu reinado. E quando ele voltou ele estava todo sujo e todo mal vestido. E os outros orixás, vendo seu líder naquele estado, é claro que não gostaram disso e tiraram ele do trono. O Ogum, é claro, ficou muito triste com os orixás, porque quando precisavam dele, fizeram ele de rei para saber o segredo da forja, mas agora ele já não era mais digno. O Ogum então tomou um banho, se vestiu de folhas de palmeiras desfiadas, pegou as suas armas e partiu. Em um lugar distante chamado Irê, ele construiu uma casa embaixo de uma árvore e ficou por lá. Mas felizmente, aqueles humanos que também tinham recebido o segredo de Ogum não esqueceram ele. Todo mês de dezembro eles celebram a festa de Ogum. Caçadores, guerreiros, ferreiros e muitos outros fazem sacrifícios em memória de Ogum. O Ogum é o Senhor do Ferro para sempre. Ogum era filho de Dudu, e ele sempre guerreava e sempre trazia vitória para o reino do seu pai. Ele adorava liberdade e aventuras amorosas com a sua mulher Ojá. Ele teve, por exemplo, Oxóssi. Mas ele teve também outras mulheres, como por exemplo a Obá, a Oiá e a Oxum, que inclusive são também 3 mulheres do Xangô. O Ogum continuou lutando e pegou para ele a coroa de Irê, que na época era composta por 7 aldeias. A partir de então ele ficou conhecido como Onirê, o rei de Irê. Mais tarde ele passou a coroa para o seu filho. O Ogum então passou a ser chamado por outros nomes também, como por exemplo o Ogum Onirê, que eu acabei de falar, por causa do reino de Irê, e também o Ogum Alakoro, por causa de uma coroa que ele usava, que era sem franjas, chamada de Akoro. Segundo uma história, o Ogum acabou saindo por uma guerra e só voltou para Irê depois de muito tempo. Ele chegou bem em um dia que estavam fazendo um ritual sagrado, e nesse ritual precisava que todo mundo ficasse em silêncio. Ninguém podia falar com ninguém, não podiam nem mesmo olhar para ninguém. E o Ogum, que tinha acabado de voltar de uma guerra, acabou tendo problemas com isso, porque ele estava com fome e com sede, mas ninguém olhava e nem ouvia ele, então ninguém podia ajudar. Ele começou a se sentir meio ignorado pela sua própria cidade. Ele tinha acabado de vencer uma guerra e eles não recebiam ele. Ele ainda por cima era o rei de Irê. Com muita raiva e usando a sua espada, ele começou a acabar com todo mundo que estava na sua frente. Ele começou a cortar a cabeça de todos. O Ogum tinha feito a sua vingança e tinha se lavado de sangue. Quando acabou a cerimônia religiosa, tinha acabado também o silêncio. Com isso, o filho de Ogum, junto com outros súditos que tinham escapado da matança, foram procurar pelo pai. Fizeram as homenagens para o Ogum,
Ogum, deram água, deram comida, cantaram e até dançaram pra ele, mas ele estava inconsolável. Ele quase tinha acabado de matar todos os habitantes da sua própria cidade, nem se deu conta que era uma cerimônia que ainda por cima era muito importante para todo o seu reino. O Ogum começou a sentir, por causa de sua precipitação e por causa de tudo que tinha feito, que ele não podia ser mais o rei. Mesmo ele se autopunindo, não tinha medidas para o seu tormento, não havia nem possibilidade de autocompaixão. O Ogum pegou a sua espada e fincou no chão com muita força, e em um segundo a terra inteira se abriu, e o Ogum foi levado por solo abaixo. Mas o Ogum foi parar em Orun, que era o céu dos deuses. Ele já não era mais humano, mas sim um orixá. Como eu disse pra vocês, o Xangô e o Ogum são meio que rivais, eles sempre brigam e nunca fazem as pazes. Eles brigam por coisas quase absurdas. E apesar disso, eles gostam de ficar brigando, eles gostam disso. Eles têm um espírito guerreiro, eles são dois guerreiros incríveis. Mas uma certa vez, o Ogum deu a ideia pro Xangô deles pararem um pouco com essas brigas, pelo menos até a próxima lua. Mas não deu muito certo, o Xangô respondeu meio que zoando o Ogum revidou e no fim acabaram fazendo uma aposta. Então meio que a disputa eterna entre os dois acabou continuando. Quem deu a ideia pra aposta foi o Ogum. E ela funcionaria assim, tanto o Xangô quanto o Ogum iriam até a praia e começariam a pegar búzios, e quem tivesse mais no fim ganharia. E caso você não saiba, búzios seriam aquelas conchas que você bota no ouvido ali e fala que consegue ouvir o mar, né? São conchas de praia. E como em toda aposta, quem perde tem que fazer alguma coisa, né? E aqui não seria diferente. Quem perdesse a aposta teria que dar pro vencedor o fruto da coleta. O Ogum saiu de perto de Xangô e foi até a casa de Oya. E lá ele pediu para que ela falasse para o Iku, que era a morte, que fosse até a praia no horário que ele tinha combinado com o Xangô. Oya ficou meio que sem entender, né? O que será que a morte teria a ver com isso? Mas ela cumpriria o combinado, contanto que o Ogum pagasse uma quantia de ouro. O que pro Ogum não seria problema, né? Ele pagou bem na hora. Na manhã seguinte, lá na praia, já estavam os dois, o Xangô e o Ogum. Estavam os dois animados pro começo de mais uma disputa. E nem se cumprimentaram direito, nem deram um bom dia um pro outro. Assim que pisaram na areia da praia, a disputa começou. Cada um ia pegando os búzios que achava, assim que via um ali na areia, já pulava em cima. E apesar de estarem concentrados ali na sua tarefa, eles ficavam se entreolhando para ver como que estava o seu adversário. O Xangô, enquanto estava pegando seus búzios, ele ficava falando algumas coisas pro Ogum, meio que insultando ele, sabe? Mas para surpresa do Xangô, o Ogum não falava nada, ele só ficava quieto e continuava coletando seus búzios. Mas o que o Xangô não percebeu foi quando ele estava ali xingando o Ogum, o Iku estava se aproximando bem quietinho dele. O Xangô nem percebeu nada, ele estava olhando para baixo, só que assim que ele ergueu os olhos, ele viu a cara de Iku, ele viu a cara da morte. E o Iku até que sorriu para ele, mas naquele momento o Xangô ficou tão assustado com aquilo que ele ficou até paralisado por alguns segundos. Ele ficou ali olhando para a cara do Iku, mas depois ele soltou o saco que ele estava coletando os búzios e correu para se esconder. E o Iku, que estava rindo da situação, foi se aproximando aos poucos de Xangô e estendeu para ele uma sacola, e o Xangô, todo envergonhado, colocou lá dentro o fruto da coleta. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Caso você tenha alguma ideia para um próximo vídeo, deixe aí nos comentários também. Lembrando sempre que esses vídeos que eu faço aqui são de mitologia iorubá e não de religiões afro-brasileiras, tá? Então se você ver alguma diferença aqui, é por causa disso. Caso você queira saber outras histórias de outros orixás, eu vou deixar uma playlist de mitologia iorubá que eu fiz aqui, tá? Lá tem a história de Xangô, da Iemanjá, do Oxóssi e muito mais, dá uma olhada lá, valeu?